Hoje eu quero trazer uma notícia que eu tenho certeza que trará alegria ao seu coração, ao invés de um sentimento de angústia, um sentimento de morte. Eu quero que neste momento você abra a Bíblia comigo em Lucas 8,49 e veja que Deus ele tem uma resposta para todas as situações. Está escrito em Lucas 8,49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, mas crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Esta passagem me chama muita atenção porque uma Bíblia relata, falava Jairo com Jesus a respeito da sua causa. Estava Jairo diante daquele que tinha a solução do seu problema, e mesmo assim, Jairo ele não foi poupado de receber uma notícia que traria tristeza ao seu coração. Mesmo estando Jairo diante do Deus vivo, do Deus poderoso, daquele que podia realmente mudar a sua história, Jairo ele não foi poupado de receber uma notícia que traria um sentimento de angústia, uma tristeza profunda ao seu coração. A Bíblia relata que, falando Jairo com Jesus, se aproximou uma pessoa que partiu da casa do chefe da sinagoga para dizer que a sua filha estava morta. Eu quero que você entenda que por trás da estrutura da sinagoga existe um líder rabino, existe um homem influente, um homem de autoridade. Um líder rabino é aquele que tem autoridade, é aquele que tem autoridade dos doutores da Torá, porque para eles a Bíblia começa e termina no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, também conhecidos como a Lei de Moisés. Significa que a pessoa que foi enviada para levar a notícia de morte a Jairo não era uma pessoa qualquer, não era uma simples pessoa, e sim um mensageiro ou um conselheiro, como você queira chamar, que partiu da casa do chefe da sinagoga para dizer que a sua filha estava morta. Entenda que o primeiro desafio de Jesus começava ali, ou seja, Jairo diante de Jesus, apresentando a sua causa, apresentando o seu problema, e mesmo assim ele não foi poupado de receber uma notícia que traria um sentimento de morte ao seu coração. A notícia era que a filha de Jairo estava morta, mas Jesus, acompanhando toda aquela movimentação, Jesus ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo, disse: não temas, mas crê somente e ela será salva. Mas o que eu aprendo aqui é que em determinadas situações nós precisamos ir ao encontro de pessoas que realmente possam nos ajudar. Nós precisamos ir ao encontro de pessoas que possam influenciar em nossas vidas de forma positiva. Entenda que Jairo era um homem de conhecimento. Entenda que Jairo era um homem que tinha uma influência na sociedade de então. E ao invés de sair da sua casa e ir direto ao encontro de um líder religioso, de ir ao encontro do chefe da sinagoga, ele vai ao encontro de uma pessoa que realmente pode mudar a sua história. O que eu aprendo com este homem é que em determinados momentos nós precisamos ir ao encontro realmente de pessoas que podem mudar a nossa vida, que possam nos aconselhar e que através desse conselho nós possamos mudar o rumo da nossa história. Eu aprendo também com este homem que, diante dos problemas, diante das adversidades, nós precisamos fazer as escolhas certas. Porque estava Jairo diante de Jesus, estava Jairo diante também do mensageiro, do conselheiro que partiu da casa do chefe da sinagoga. E a notícia era de morte. Agora, se atente que as notícias ruins, elas costumam vir acompanhadas de conselhos lógicos que podem te afastar da presença de Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos passando por situações, quantas e quantas vezes nós estamos passando por problemas e acabam essas situações e esses problemas acabam nos afastando da presença de Deus. Às vezes você está passando por uma situação difícil na sua empresa. Às vezes você está passando por uma situação
situação difícil no seu casamento e é uma notícia ruim. Essa é a notícia ruim. Assim como Jairo, que recebeu a notícia ruim de que a sua filha estava morta. Mas logo em seguida a essa notícia, veio um conselho dizendo para Jairo não incomodar. Conforme nós vemos aqui, no versículo 49, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. O que aquele mensageiro queria dizer para Jairo é, ele não pode mais fazer nada por você. Não há mais solução para o seu problema. Quantas pessoas deixam de buscar a presença de Deus? Quantas pessoas deixam de ir à igreja porque estão vivendo um problema, porque estão vivendo uma situação que aparentemente é irreversível e acabam ouvindo o conselho que vem acompanhado da notícia ruim. Não vai à igreja hoje. Não adianta, resolva logo a sua questão. Não adianta ir falar com o pastor, porque o seu problema não tem mais solução. Então acabamos deixando as notícias ruins que costumam vir acompanhadas de conselhos lógicos nos afastar da presença de Deus. Agora, o que fez um homem como Jairo, um homem que tinha influência, um homem que tinha conhecimento com os doutores daquela época, seguir o conselho de Jesus? Essa foi a pergunta que eu me fiz ao nosso Senhor quando Ele trouxe esta passagem ao meu coração. Senhor, o que fez um homem como Jairo seguir o teu conselho? A grande verdade é que Jairo, ele tinha convicção de que quando ele apresentasse o seu problema para Deus, Jairo, ele tinha convicção de que quando ele chegasse diante de Deus, não só o seu problema seria solucionado, mas como que a partir daquele momento Jesus andaria lado a lado com ele. E foi isso que aconteceu. Jairo chegou diante do Deus vivo, apresentou a sua causa, mas a partir daquele momento, Jairo não andou mais só. Jairo foi ao encontro de Jesus apresentando uma causa de morte, mas naquele momento Jairo voltou com Jesus para a sua casa. Entenda você que quando você chega na igreja com um problema, entenda você que quando você apresenta a sua causa diante de um homem de Deus, e que o homem de Deus, ele coloca a mão sobre a sua vida, quando um homem de Deus coloca a mão para poder orar sobre você, sobre a sua vida, você não passa mais a andar só. A partir daquele momento a sua vida é mudada. A partir do momento que você tem um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida é mudada. Mesmo que chegue até você uma notícia de morte, Deus, ele é autossuficiente para trazer restauração. Deus, ele é autossuficiente para te trazer a cura. Então não importa qual a notícia ruim você recebeu hoje, eu quero que você acredite nesta palavra, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é forte o suficiente para mudar o quadro da tua história. Vamos lá comigo no versículo 51. Olha só o que diz a palavra. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Então, ou seja, Jesus, ele voltou com Jairo. E diante daquela situação, muitas pessoas estavam acompanhando tudo aquilo que Jairo estava vivendo. Jairo estava vivendo uma situação complicada. Jairo estava vivendo uma situação terminal. É como se você estivesse vivendo hoje uma situação onde você pegou uma doença e não existe cura para a sua causa. Só que quando você se coloca diante do Deus vivo, Ele passa a andar lado a lado com Ele, com você. Você passa a andar lado a lado com Ele. Então você precisa trazer esta palavra para o seu coração. Você precisa andar com o Senhor Jesus para que o impossível de Deus possa acontecer. E lá fala justamente sobre isso. Deus permitiu que Pedro, João, Tiago e o pai da menina entrassem com ele. Deus tem coisas que Ele quer mostrar só para você. Deus tem coisas que Ele quer compartilhar só com você. Mas possa ser que você assistindo essa mensagem, você diga: pastor, mas você não conhece a minha história. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais amigos. A história de Jairo é uma história triste. Mas Jairo tinha oportunidade de andar ainda com Jesus. Jairo tinha oportunidade de andar com Pedro, de andar com Tiago. E ainda teve a oportunidade de ter a sua mulher ao lado. O Senhor não conhece a minha história. Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais amigos. Só Jesus conhece o que eu estou vivendo. E é verdade, creia nisso, que só Ele conhece o que você está passando. Porque
todos aqueles que entraram com Jesus, no versículo 52 falam, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. A pergunta que eu te faço agora, quem foram as pessoas que riram de Jesus? As pessoas que riram de Jesus foram aquelas pessoas que diziam conhecer Jesus. Foram as mesmas pessoas que andavam lado a lado com Jesus. Então, ou seja, a partir do momento em que as pessoas choravam, pranteavam, e Jesus disse, não choreis, mas ela não está morta, mas apenas dorme, e riram dele, desacreditaram de que Jesus ele podia fazer o milagre acontecer. E naquele momento Jesus ele se sentiu sozinho. Naquele momento Jesus já não tinha mais aquelas pessoas ao lado, mas ele fez o impossível acontecer. Possa ser que nesse momento você esteja só. Possa ser que neste momento você não esteja sendo acompanhado por pessoas, não tenha mais seu pai, sua mãe ou seus amigos. Mas eu quero que você saiba que o milagre de Deus vai acontecer, porque você não está só. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, está sobre a sua vida. E Deus fará na tua vida aquilo que Ele fez na vida de Jairo. Mas para isso você precisa ter um encontro com Deus. Para isso você precisa ir ao encontro daquele que realmente pode mudar a sua história. Para isso acontecer, você precisa começar a ouvir os conselhos de Jesus. Assim como Jairo, que foi um encontro daquele que ele tinha certeza que podia mudar a sua vida. Ele foi um encontro daquele que ele tinha toda a convicção de que não só o seu problema seria solucionado, mas como que a partir daquele momento, a sua vida seria mudada. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus te conduza em todos os teus passos. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus ele te guarde a todos os momentos. Que Deus esteja sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares. Eu desejo um Natal de muita paz. Eu desejo um ano novo repleto de muita felicidade, de muito amor e de muita paz de Jesus no seu coração. Mas lembre-se, não vá atrás de conselhos que possam trazer morte para a sua vida. Não vá buscar orientação com cartomante, com macumbaria, com espiritismo. Busque o Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus porque Ele tem a resposta para todas as causas. Jesus ele tem a solução para o seu problema. Jesus ele tem a resposta para a sua causa. E é nisso que você precisa acreditar. Creia que o Senhor Jesus é contigo. Creia que Deus ele fará o impossível acontecer. Eu desejo para você muita felicidade. Em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.